Olá, tudo bem? Preparados para mais um estudo do nosso guia de estudo, a lição da Escola Sabatina? Poxa vida, né? Estudamos aqui a lição número 1 do livro de Marcos, princípio do Evangelho, e agora vamos para o número 2, um dia do ministério de Jesus. Vocês já pensaram na possibilidade de estar lá, junto com Jesus, um dia com Ele? Já desde manhãzinha, você analisando como ele começa o dia dele, né? E até a noitinha, como ele encerra o dia dele. Eu lembro que uma vez eu fui para Israel gravar um dia na vida de um arqueólogo. Fui com o professor Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo Silva, e também com o pastor e professor teólogo Jorge Fabro. E eu passei um dia ali com o professor Rodrigo, desde a madrugada, a hora que eles acordam e vão lá para a escavação e passam o dia todo. Foi muito interessante, até a noitinha, né? Um dia inteiro escavando na região de Tel Dor, junto com os arqueólogos ali, pessoas que participavam da escavação. E eu fico pensando então, que interessantíssimo seria passar um dia junto com Jesus, no ministério de Jesus. Esse é o propósito do estudo de hoje, né? E aí, vamos estudar? Preparados? Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por teu amor e cuidado para conosco. Estamos aqui para abrir a tua palavra e entendermos um pouco mais do livro de Marcos. Na verdade, entendermos a respeito do Evangelho, das boas novas de Jesus para a nossa vida. Abençoe o estudo, nos dê assim o poder do Espírito Santo, a iluminação de Deus, possamos compreender as verdades contidas neste livro. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Nós temos aqui um verso áureo, mas antes desse verso áureo, o verso para memorizar, deixe-me falar um pouquinho de onde acontece isso. Acontece numa cidade chamada Cafarnaum. Era uma cidade não muito grande, mas também não pequena para a época. Na verdade, eu me lembro que uma vez visitando Israel, foi justamente nesse período que eu fui com o professor Rodrigo, isso foi em 2006. Nós ficamos num hotel, chegamos bem tarde lá, era por volta de meia-noite e pouco. A gente chegou no hotel bem do lado ali do Mar da Galileia. Na verdade, da janela do nosso quarto, nós podíamos enxergar assim o Mar da Galileia. E fomos dormir. E ao acordar de manhã, eu sempre acordo bem cedo, eu acordei, era assim por volta de 6 da manhã, eu levantei, apesar de ter dormido apenas umas 5 horas, não conseguia dormir mais, levantei e fui para a varanda para ver o que eu conseguiria enxergar ali do Mar da Galileia, naquela região. E interessante, quando eu cheguei lá, já estava o professor Rodrigo olhando o mar. E eu falei assim, ô professor, o senhor já acordou tão cedo assim? Ele falou assim, eu não conseguia dormir. Eu tinha que vir aqui, eu fiquei olhando esse mar, olhando esse lugar e pensando que Jesus caminhou por aqui, Jesus passou por esse lugar. E isso me emociona, isso me deixa entusiasmado, né? Realmente, visitar Israel deixa as pessoas entusiasmadas. E depois eu tive a oportunidade, junto com ele também, eu já tinha estado ali em Cafarnaum, onde Jesus passou bom tempo. Alguns acreditam até que era a cidade de Jesus, né? Ali morava Pedro e alguns discípulos, nós vamos mencionar. E o Evangelho de Marcos, ele descreve um sábado em Cafarnaum, né? E o que acontece depois desse sábado. Isso é o resumo do que a gente vai ver aqui justamente no nosso estudo. Na verdade, aqui na parte de esboço, que é uma parte auxiliar que aparece aqui na lição, diz assim, no Evangelho de Marcos, Jesus inicia seu ministério terreno em associação com o Pai. Marcos mostra claramente desde o início do relato que Jesus é o Filho de Deus, e o representa como santo de Deus, como filho de Deus. Jesus pregava o evangelho de Deus. Isso aparece lá em Marcos capítulo 1, 14.
Dotado dessas credenciais celestiais, ele iniciou um ministério muito ativo na terra, conforme é retratado no primeiro capítulo de Marcos. E aí em Marcos capítulo 1, é subdividido em 4 pontos, que nós vamos estudar aqui na lição número 2, aqui do livro de Marcos. Primeiro, o ministério de Jesus em associação com o Pai. Segundo, a missão de Jesus de Cafarnaum a toda a região da Galileia. Terceiro, a vida de oração de Jesus, sua autoridade, seus encontros com os demônios, com o inimigo. Mas vamos por partes. Vamos dar uma olhada, então, como é que Marcos retrata tudo isso. Uma coisa interessante é que Marcos sempre usa a palavra logo a seguir, né, imediatamente, né, ele quer assim passar, parece que rapidamente, tudo que aconteceu na vida de Jesus num espaço de tempo, aliás, num espaço bastante curto, né, por isso que nós temos aí cerca de apenas alguns capítulos, né, são 15 capítulos do livro de Marcos, e a gente fica assim, como é que consegue condensar uma vida inteira ali, né? A gente queria até saber mais, né? Por isso que muitas vezes eu recomendo que você leia outros livros, né? Que ampliam a história e dão uma compreensão melhor. Outros livros, eu digo Mateus, Lucas, João, que ajuda a ampliar a história. O próprio livro de Atos, né? Que ajuda a compreender as cartas de Paulo e tudo mais, e mesmo livros de autores mais contemporâneos, especialmente o livro Vida de Jesus, O Desejado das Nações, né? São livros que ajudam a gente a entender um pouco esse plano da salvação, o plano da redenção. Na parte de domingo aqui do nosso estudo, nós temos o título Siga-me, e nós vemos Jesus chamando algumas pessoas para ser seus discípulos. Se você toma a sua Bíblia, no livro de Marcos, aí no capítulo número 1, dos versos 16 em diante, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Esse tópico, na minha Bíblia, é descrito como a vocação dos discípulos. E aparece também em Mateus, no capítulo 4, e Lucas, no capítulo 5, né? E nós vemos aí, inclusive, nesse trechinho aí, o nosso verso para memorizar, que aqui aparece na Nova Versão Internacional, onde diz: Jesus lhes disse, venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Aparece aí os primeiros discípulos de Jesus, né? Simão, André, Tiago e João. Eram pescadores, estavam ali trabalhando, né? Pedro, olha, Simão posteriormente ia se chamar Pedro, né? Ia ser chamado Pedro. E o irmão André, os dois estavam ali na margem do mar da Galileia, lançando uma rede, estavam trabalhando na pescaria, mas Jesus tinha uma obra especial para eles. Falou assim: gente, eu vou transformar vocês em pescadores, mas pescadores de homens, de gente, né? De pessoas para o reino de Deus. E a lição ainda informa que Lucas indica que Pedro também tinha um barco e que Tiago e João eram parceiros de Pedro e André. E, naturalmente, a gente pode ver que essas pessoas eram pessoas diferentes, mas Jesus chamou essas pessoas. Não eram as pessoas mais estudiosas, né, e estudadas nas universidades, mas Jesus chamou essas pessoas, e o chamado de Jesus foi simples, direto e profético, diz a lição. Ele os chamou para segui-lo, isso é, para se tornarem seus discípulos. Jesus indicou que, se respondesse ao seu chamado, ele assumiria a tarefa de torná-los pescadores de gente. E a gente percebe que eles, Simão, André, Tiago e João, ouviram o chamado de Jesus e prontamente deixaram tudo para seguir o Mestre.
Quando você estuda um pouco mais a respeito dessas pessoas, você percebe que eles eram discípulos também de João Batista. E eles tinham ouvido João Batista falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mensageiro que a gente viu na nossa lição passada, né? Então, quando eles viram Jesus agora, novamente, agora chamando-os para segui-lo, eles seguem, né? Eles pensaram muito bem nisso. Não foi assim uma brincadeira de qualquer maneira, não. Mas isso me deixa pensativo. E se Jesus chegasse para você e falasse: ó, deixa tudo aí, vem comigo, eu tenho um trabalho para você. O que você ia fazer? Siga-me. Eu tenho visto muitas pessoas deixando tudo, sabe? Às vezes tem que deixar o trabalho, né? Meu pai, por exemplo, no dia do batismo dele, o pastor chegou para ele e falou assim: olha, Lázaro, você não vai poder ser batizado. E ele falou: por quê? Ele falou: porque você trabalha num bar e você está vendendo pinga. Pinga é essa bebida alcoólica, né? A cachaça, né? É assim que era chamado e é chamado em alguns lugares. Você está vendendo pinga, né? Vendendo cachaça para as pessoas. Isso não é próprio para uma pessoa que quer ser uma pessoa cristã, seguidor de Cristo. Ele falou: então não, eu segunda-feira estou indo lá e pedindo demissão, vou arrumar outro trabalho. Então ele já começou a seguir a Cristo, meu pai, desempregado. Esses também deixaram tudo para seguir a Cristo, né? Depois, um outro trecho aqui do livro de Marcos, que é a parte de segunda-feira, trata de um culto inesquecível. Você já teve algum culto inesquecível? Você foi à igreja, assistiu o culto e falou: nossa, que coisa maravilhosa, que pregação fantástica, que música incrível, né? E você fica assim, quase perto do céu. Pois é, parece que teve um desses cultos aqui que Marcos registra, né? E foi na sinagoga dessa cidade aí, Cafarnaum, essa vila de pescadores. Hoje existe lá, assim, as ruínas de uma sinagoga. Obviamente, não creio que seja aquela daquele período, mas talvez tenha sido reconstruída sobre aquelas ruínas, né? As ruínas da antiga sinagoga de Cafarnaum. Porque muitas vezes destrói uma igreja, mas se constrói no mesmo local. E ali você pode visitar ainda hoje as ruínas dessa sinagoga. Muitas pessoas visitam aquela região, entram aquelas colunas, né? Tem ali os locais onde eles sentavam e tudo mais. Eu tive o privilégio também de visitar esse local. Esse relato aparece em Marcos capítulo 1, dos versos 21 a 28. Abra aí a sua Bíblia, vamos ler junto, né? Marcos capítulo 1, aqui do verso 21 em diante, tá bom? Até o verso 28. Diz assim: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aí aconteceu uma coisa impressionante dentro da igreja. Quando isso acontece dentro de alguma igreja, as pessoas ficam assim impressionadas. Olha o que aconteceu aqui. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O demônio falando através daquela pessoa ali, né? Ai, 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 que coisa terrível. O sermão estava bonito, mas o demônio falando não está bonito não, né? E aí, continuando a leitura aqui, né? Verso 25. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em voz alta, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que venha a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Olha só, um culto inesquecível. Era um dia de sábado, lá em Cafarnaum, né? E nós temos aqui um trechinho da lição que diz assim:
e maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. A doutrina, o sermão estava bonito, né? Estava bonito. Mas enquanto Jesus estava ensinando, um endemoniado é impactado ali pelo poder dos seus ensinos, e ele grita: eu sei quem você é. Você é o Santo de Deus. E aí Jesus expulsa o demônio. Fica quieto, sai dele. Né? Na verdade, aqui a gente vê esse grande conflito já no início da vida de Jesus. Né? Esse grande conflito. Nós vimos um grande conflito lá na lição número 1. Jesus vai para o deserto, é tentado pelo demônio. Né? Marcos não dá grandes detalhes, mas a gente conhece a história das tentações, do que o demônio oferece para ele, e como Jesus o vence pelo poder da palavra de Deus. Mas aqui, novamente, o demônio vem e sabia muito bem quem era Jesus, né? Alguns que estavam assistindo não sabiam quem era Jesus. Quem é esse homem que tem essa autoridade toda? Mas o demônio sabia. O espírito mau sabia. E ele reconheceu isso publicamente. Jesus fala para ele ficar quieto. Por quê? Bom, a lição diz que esse é um segredo, era um segredo messiânico, porque é o seguinte, eles esperavam um Messias que libertasse o povo de Israel do jugo romano, e se o demônio começasse a fazer isso, e as pessoas começassem a pensar que Jesus ia fazer dessa maneira, isso poderia atrapalhar a missão de Jesus. Lembre-se, Jesus tinha data para ser batizado e data para morrer. E poderia atrapalhar o cronograma do plano de redenção de Jesus, né? Então era um pouco arriscado também falar que era o Messias. Poderia morrer até antes, né? Até antes do tempo, né? Mas claro, a identidade de Jesus não podia ser escondida. É o que diz a lição. Diz aqui: com o tempo ficou claro que a identidade de Jesus não podia ser escondida e a verdade de quem ele era se tornaria o centro do Evangelho. As pessoas precisam não apenas saber quem é Jesus, mas também tomar uma decisão sobre como responderão à sua vinda ao mundo e ao significado dessa vinda para elas. Ellen White, falando sobre esse poder do demônio sobre as pessoas, ela diz assim: toda pessoa é livre para escolher o poder que deseja que domine sobre si. Ninguém caiu tão baixo, ninguém há que seja tão vil que não possa encontrar libertação em Cristo. O endemoniado, em vez de oração, só conseguia proferir as palavras de Satanás. Porém, o silencioso apelo de seu coração foi ouvido. Nenhum grito de uma alma em necessidade, mesmo sem ser enunciado em palavras, será desatendido. Os que concordam em entrar em aliança com Deus não são deixados entregues ao poder de Satanás ou à enfermidade de sua própria natureza. E sabe, Ellen White diz que o mesmo espírito mau que havia tentado a Cristo no deserto e que controlava o louco de Cafarnaum, dominava os incrédulos judeus. Eu vou dizer para vocês, esses espíritos até hoje controlam muita gente, sabe? A coisa está feia. Tem muita gente aí endemoniada, porque ouve o demônio, né? Vão para a rua defendendo pautas do demônio, estão nas redes sociais defendendo as pautas do demônio, aparece na televisão defendendo aquilo que o demônio defende, come a comida que o demônio quer que coma, bebe aquilo que o demônio quer que bebam. Pessoas endemoniadas, infelizmente. Alguns mais, outros menos, né? Depois nós temos aqui alguma coisa mais do ministério sabático de Jesus, que é a parte de terça-feira. E aqui nós temos mais um trechinho. Está em Marcos capítulo 1, verso 29 a 34. Olha que interessante aqui. Diz assim, na verdade esse trechinho aqui é sobre a cura da sogra de Pedro. Sim, Pedro era casado, tinha sogra. Diz assim, e saindo eles da sinagoga foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Olha que interessante. Se você visita Cafarnaum, é interessante porque você tem ali a sinagoga,
E aí você caminha um pouco e você tem umas ruínas que eles dizem, né, pelo menos, que ali provavelmente seria a casa de Pedro. Se realmente era a casa de Pedro, eu não posso afirmar com certeza, mas com certeza era ali nas proximidades, porque não é um lugar muito grande. E eu imagino então Jesus caminhando até a casa de Pedro e chega lá, ela estava com febre. Como aquela região, uma região assim, que havia bastante mato, bastante verde, muitos pântanos, alguns acreditam que essa doença, o próprio comentário bíblico adventista fala que poderia ser malária. Olha, malária é complicado, viu? Eu tive malária, trabalhamos na África por 7 anos, tanto minha esposa quanto eu tivemos malária. Alguns dizem que esse é o batismo do missionário. E a malária tem aquela febre, os calafrios, né? A pessoa passa mal, né? A minha esposa passou bastante mal, né? Às vezes chegava a perder o sentido. E eu também, uma moleza muito grande, né? Muita dor de cabeça. E eu imagino que a sogra de Pedro estava lá na cama, coitada, né? E corria o risco de morrer. A malária mata mesmo. Muita gente morre de malária, né? Hoje tem remédio. Se você toma o remédio imediatamente, a tendência é o seu corpo se libertar daquela aquele elemento que está trazendo essa doença para o seu corpo, né? Mas aqui diz que Jesus chega e toma a sogra de Pedro pela mão e ela se levanta e a recuperação foi assim, ó, pumba, de uma hora para outra. Às vezes, quando você se recupera de uma doença, você fica assim meio mole uns dias, né? A gripe, uma dengue, né? Que é agora que está pegando as pessoas, às vezes com sequelas, mas ela não. A Bíblia diz que ela começou imediatamente a servi-los. Né? Talvez fosse ali na hora do almoço, né? Começou a servi-los, né? Que coisa impressionante, né? As pessoas ficaram impressionadas com essa cura. E quando você continua lendo, lá mais para o final desse trechinho que estamos estudando, no final do sábado, as pessoas começaram a trazer os doentes para a casa de Pedro. E Jesus foi curando essas pessoas. Eu imagino que se você estivesse doente e pudesse se encontrar com Jesus, você ia pedir para ser curado também, né? E tem um trechinho aqui do Desejado de Todas as Nações, que eu recomendo que você leia o livro todo. Mas nesse trechinho diz assim: durante horas a fio, iam e voltavam, pois ninguém sabia se no dia seguinte o médico ainda estaria entre eles. Nunca antes Cafarnaum presenciara um dia como aquele. O espaço se enchia de vozes de triunfo e aclamações pela libertação. Porque cada doente que era curado falava: eu fui curado, louvado seja Deus, né, e tal, e aclamava mesmo. Aí trazia um outro lá doente, moribundo, a pessoa era curada, nossa, linda, que felicidade, e a família feliz, agora levando o doente, que não está mais doente, né, o saudável, para casa. Imagine que coisa fantástica. Diz mais, o Salvador se sentia feliz pela alegria que produzira. Quando presenciou os sofrimentos dos que tinham ido até ele, seu coração se moveu de compaixão. Enquanto o último enfermo não foi curado, Jesus não cessou de trabalhar. E ainda continua dizendo aqui que, de madrugada, ele ainda foi orar. Saiu para um lugar deserto para orar. Foi um sábado memorável, né? Já pensou a gente estar lá e vendo essas curas maravilhosas? Aquele povo ficou entusiasmado, os discípulos mais ainda, né? Imagine Pedro, Tiago, André, João, aqueles que estavam ali seguindo a Jesus, né? Qual era o segredo de Jesus para pregar com autoridade? Qual era o segredo de Jesus para enfrentar os endemoniados? Qual era o segredo de Jesus para curar as pessoas? Bom, a lição fala disso aqui na parte quarta-feira, o segredo do ministério de Jesus. Vamos dar uma olhada nesse segredo? Está em Marcos capítulo 1, no verso 35 a 39. Pegue sua Bíblia aí. Vamos lá, 35 a 39. Diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava.
procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Sabe, quando eu estava com o professor Rodrigo ali na Galileia, ou seja, na região do Mar da Galileia, eu perguntei para ele assim: aqui era muito vazio na época de Jesus, não tinha muita gente. Ele falou: não, muita gente vivia aqui, né? Muita gente vivia aqui. E quando eu fico olhando aqui essa lição e vendo Jesus ali orando, eu fico imaginando ele saindo de Cafarnaum, quem sabe indo para outro local, próximo aí do Mar da Galileia, na margem do lago, talvez, ou talvez não, talvez ali tenha umas encostas, umas pequenas montanhas, talvez para a montanha. O fato é que Pedro foi procurá-lo, né? E Jesus estava orando, muito cedo, né? Era um homem de oração, né? E procurou um local tranquilo. Na verdade, a nossa lição diz que a oração era o foco das ações de Jesus. E a lição diz: os evangelhos descrevem Jesus como um homem de oração. Esse foi um dos principais segredos do poder do seu ministério. Sabe, olhando aqui Lucas capítulo 6, verso 12, nós vamos ver que Jesus passou uma noite em oração. Foi uma vigília em oração. Eu não sei se você já passou uma noite em oração. Eu não me lembro de ter passado uma noite, embora tenha passado um bom tempo, já participei de vigílias também, né? E teve vigílias que duraram realmente a noite toda. Mas não foi a noite toda orando, a gente cantava, a gente dava testemunhos, depois vinha momentos de oração, né? Mas sabe, talvez a gente devesse orar mais. Nós oramos muito pouco. E há poder na oração. Hoje está mais do que provado de que a oração traz benefício para a saúde da pessoa, para o cérebro da pessoa. Há mudanças na parte cerebral da pessoa, né? Cientificamente falando. E Pedro agora encontra Jesus e falou: Senhor, eu estou procurando o Senhor, tem mais gente lá para curar. Vamos começar o trabalho de novo. Já tivemos um sábado memorável, vamos ter um domingo também memorável. Mas Jesus falou assim: não, ô Pedro, não vai ser só aqui em Cafarnaum. Eu vou para outros lugares também. E ele começou a andar por Galileia. Eu não sei as cidades que ele passou ali, né? Mas foi andando pela Galileia e outros povoados vizinhos. E ele disse: foi para isso que eu vim. Para levar essa mensagem do reino, essa mensagem, esse evangelho de Deus, como é mencionado, né, no livro de Marcos, né? Agora eu fico pensativo, sabe? Se Jesus dedicou tanto tempo à oração, e ele era o Filho de Deus, a gente também não devia seguir o exemplo de Jesus e dedicar também esse tempo específico à oração? Eu creio que sim, né? Eu creio que sim. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês, aqui do Ciência do Bom Viver, porque eu achei muito interessante que aparece aqui na parte de Ellen White da lição. Diz assim: todos quantos se acham sob as instruções de Deus precisam da hora tranquila para a comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. É necessário que tenham experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus. Devemos individualmente ouvi-lo falar ao coração. Esse é o preparo eficaz para todo o trabalho feito para o Senhor. A pessoa que faz isso receberá nova dotação de resistência física e mental. Sua vida exalará uma fragrância e revelará um poder divino que alcançarão o coração das pessoas. Haverá uma mudança na vida da pessoa. Jesus se fortalecia através da oração e a comunhão com Deus. Nós temos um grupo grande que se reúne cada madrugada aí na sala 57, né? Temos também ali o culto da mata no UNASP, que é transmitido também aqui pelo YouTube, né?
E quantas pessoas se levantam de manhã cedo e buscam ao Senhor? Tem ali a sua hora tranquila, o seu momento de meditação com Deus. Isso é muito importante, muito importante. Aí nós vamos para a parte de quinta-feira, cujo título é Você pode guardar um segredo? Guardar segredo às vezes é difícil, né? Mas vamos ver que segredo é esse. Está em Marcos capítulo 1, versos 40 a 45. Trata da cura de um leproso. Diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Eu fico imaginando aquele leproso ali meio de longe, observando as pessoas sendo curadas por Jesus. E aí ele chega para Jesus e fala: oh, se o senhor quiser, o senhor pode me curar também. Parecia impossível, né? A história é que Naamã tinha sido curado da lepra há muito tempo atrás pelo profeta, né? Foi lá e se lavou no Rio Jordão. Mas não havia notícia de pessoa ter sido curada da lepra. E, na verdade, nem sempre era lepra. Às vezes era uma doença de pele que parecia lepra, mas nesse caso parecia lepra mesmo, não é? E não se devia tocar no leproso. E agora Jesus se aproxima e fala assim: eu quero. E ele toca no leproso. E em vez dele ficar imundo, porque é assim que diziam, quando a pessoa tocava num leproso ia ficar imundo, ele purifica o imundo, né? O leproso é curado. Jesus diz: quero, fique limpo. E quando Jesus toca aquele leproso, ele é curado, ele é limpo. E eu imagino a pele dele agora totalmente curada, restabelecida, sem cicatrizes. E Jesus fala assim: você está curado. E ele olha, que alegria. E Jesus fala assim: mas vai, não conta para ninguém não, se mostra lá para os sacerdotes. Era assim que funcionava, sabe? Ele tinha que se mostrar para o sacerdote examinava, né? Demorava mais um tempo, vinha de novo, examinava de novo, e finalmente falava: está bem, você está limpo, pode ser reintegrado à sociedade. Mas ele não aguentou. Era muita alegria, era muita emoção. Está curado da lepra. E ele começa a testemunhar. A minha Bíblia fala propalar, né? Ou seja, começa a falar por aí igual uma garela. E as pessoas ficavam maravilhados com tudo isso, né? Atrapalhou um pouco o trabalho de Jesus, porque aí a multidão começou a procurar Jesus e já não podia mais pregar na cidade. Ele começou a pregar em Cafarnaum, na cidade, mas aí não dava mais. As cidades tinham ruas estreitas, era bem complicado, as sinagogas eram pequenas. E aí ele começa a ir para lugares mais ermos e as pessoas iam atrás deles, né? Parece que ele desobedeceu a Jesus aqui, né? Mas era alegria demais, e ele começa a testemunhar a outras pessoas sobre o que Jesus fez por ele, né? Eu vejo essa história aqui sendo contada no Ciência do Bom Viver. Eu achei fantástica a maneira que Ellen White conta a história. Eu vou ler para vocês. Olha o que diz aqui. Ficando de longe, o leproso entendeu algumas palavras dos lábios do Salvador. Ele o viu pondo as mãos sobre os enfermos. Viu o coxo, o cego, o paralítico. E os que estavam morrendo de várias doenças erguerem-se com saúde, louvando a Deus pela libertação. Sua fé se fortaleceu. Aproximou-se mais e mais da multidão que o escutava. As restrições impostas à segurança do povo, o temor com que todos o olhavam, foram juntamente esquecidos. Pensou unicamente na bendita esperança da cura.
Ele apresentou um repugnante espetáculo. A doença lhe fizera tremendas marcas e seu corpo em decadência era horrível de se ver. Ao avistá-lo, o povo recuou. Em seu terror, atropelavam-se uns aos outros para escapar do contato com ele. Alguns tentavam impedi-lo de aproximar de Jesus, mas em vão. Ele nem os viu, nem os ouviu. As expressões de repugnância deles não o atingiram. Viu apenas o Filho de Deus. Ouviu unicamente a voz que comunica a vida. Avançando para Jesus, atirou-se a seus pés com um grito: Senhor, se quiser pode me purificar. Jesus respondeu: quero sim, fique limpo. E pôs as mãos sobre ele. Imediatamente se operou uma mudança no leproso, seu sangue tornou-se sadio, os nervos sensíveis e firmes os músculos, a pele, de uma cor branca fora do natural, escamosa, peculiar à lepra, desapareceu e sua carne ficou semelhante à de uma criancinha. Eu fico pensando, sabe, a oportunidade que eu teria se estivesse lá também de pedir para Jesus me tocar, né? Ah, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me transformar. E Ele vai dizer, quero. E Ele tocar você. Mas isso é possível através da oração, não é verdade? Então nós temos aqui na parte final, parte que nós chamamos de sexta-feira, vem uma pergunta: que retrato de Jesus encontramos em Marcos capítulo 1? E aqui vem a resposta. Ele tinha autoridade para chamar discípulos e eles respondiam, como ele fez, né, com os primeiros discípulos. Ele era santo em contraste com os espíritos impuros sob o domínio de Satanás. A gente consegue ver essa batalha entre o bem e o mal e perceber que Jesus tem muito mais poder que os demônios, porque ele fala assim, fica quieto, sai dele. E eles são obrigados a sair. Eles têm que obedecer, né? E ele também demonstrava compaixão pelos doentes e os ajudava. De vez em quando, tocava. Às vezes mandava uma palavra. Mas o fato é que o milagre ocorria, né? E a gente vê também que Jesus era um homem de oração. Ah, quantas coisas boas vimos aqui na lição de hoje, não é? Vemos que a oração é essencial para seguir o exemplo de Jesus, né? Vemos aqui Jesus trabalhando, né? De forma ativa, levando esse evangelho de Deus a outros lugares, né? E aí, o que você aprendeu? Coloque aqui nos comentários aqui. O que mais chamou a atenção de você em Marcos capítulo 1? Foi a cura do endemoniado? Foi a cura do leproso? Foi a cura da sogra de Pedro? Veja quantas curas aparecem só no capítulo, né? Milagres. E esses milagres estão disponíveis hoje, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz a Bíblia. A gente pode orar, levantar de madrugada, pedirmos a Deus em oração por uma bênção, por uma graça, por uma necessidade, e crendo que você pode receber. Jesus diz, não é? Pedi e dar-se-vos-á. Foi Ele que falou isso. E por isso que a gente pede. Peça a Jesus, crie um hábito de oração, já de manhã, na hora tranquila, né? Põe o relógio para despertar um pouquinho mais cedo se você tem dificuldade para acordar. Eu tenho um amigo que ele diz assim, eu peço a Deus que me acorde. Quando eu deito e faço oração, eu falo, Senhor, me acorda amanhã, 4:30 da manhã, eu quero ter um momento contigo. E ele diz que invariavelmente ele acorda, né? É o anjo tocando ele? É. Ele sentindo Jesus chamando para a oração? Eu não sei como você vai fazer, mas faça isso. Mas mesmo agora, podemos orar, não é verdade? Então ore comigo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos as bênçãos que o Senhor tem deixado para nós. Te agradecemos por Tua palavra sagrada, pelo Evangelho, pelas boas novas de Deus.
Senhor, queremos seguir o Teu exemplo, queremos orar a cada manhã, queremos orar ao meio-dia, queremos orar à tarde. Nos mostre, Senhor, o que devemos fazer. Nos dê essa vontade de orar, essa vontade de ter comunhão contigo. Senhor, o Senhor está vendo essa pessoa que está doente neste momento e está assistindo ao programa. Ela precisa de Ti. Senhor, opera um milagre na vida dessa pessoa. O Senhor operou no passado na vida do leproso. O Senhor tem poder para operar também na vida dessa pessoa nesse momento. Toque, Senhor, essa pessoa e restaure a saúde em nome de Jesus. Senhor, o Senhor está vendo essa pessoa com problema na família? Toque na família e restaure essa família. Senhor, o Senhor está vendo essa pessoa com problema de emprego? Ele está procurando um emprego, Senhor. Mostre para ele aonde está o emprego. O Senhor está vendo, Senhor, essa pessoa com problema, querendo se libertar dos vícios? Senhor, atende e toca, por favor. Queremos ver um milagre em nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como é bom falar com Deus, não é verdade? Se você se sentiu tocado aí, eu queria que você testemunhasse aqui, escreve aqui. Se você sente que Deus tocou seu coração, a sua vida, neste momento, neste programa, escreva aqui, por favor. Né? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Nós vamos continuar estudando a lição. Nós vamos, na próxima semana, vamos para a parte número 3. Controvérsias. O livro de Marcos, na verdade, os evangelhos são fantásticos. Mas tem outros vídeos aqui no canal, chegou a hora. Você já assistiu? As profecias de Daniel. Alguns outros vídeos sobre Chegou a Hora, sobre a volta de Jesus, sobre profecias apocalípticas. Divulgue esse canal, vamos aumentar aqui o número de estudantes da Bíblia Sagrada, tá bom? Que Deus abençoe você e lembre-se, chegou a hora da volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos.